Fala, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre as zonas de West, que basicamente é uma divisão do pulmão que vai fazer a gente entender um pouquinho os conceitos de ventilação e perfusão. Sendo que ventilação é o ar que está chegando naquela região e perfusão é o sangue que está chegando naquela região. Então a gente lembra que os líquidos, eles são mais densos e tendem a ficar embaixo. Os gases são menos densos, ficam em cima. Esse é um conceito bem simplificado, mas que vai funcionar já para a gente conseguir entender as zonas de West. A gente tem três zonas de West: zona 1, zona 2, zona 3. Então, como o líquido fica mais embaixo, na zona 3 a gente tem mais líquido do que gás. Na zona 2, meio termo. E na zona 1 a gente tem mais gás, mais ar do que líquido, sangue. Essa imagem representa bem. Então, nessa imagem a gente vai ter alguns conceitos. Primeiro, a artéria chegando, a artéria pulmonar, e a veia pulmonar saindo. Então, a gente tem duas pressões: a pressão arterial e a pressão venosa. A arterial, lembrem que sempre é mais alta que a venosa. Ok? E a gente tem também a pressão alveolar, que é a pressão do ar que está dentro desse alvéolo. Beleza? Aqui a gente está representando a pressão arterial P com A minúsculo, a venosa P com V minúsculo e a alveolar P A maiúsculo. Vamos começar lá de baixo do pulmão. Zona 3. Zona 3 eu tenho mais líquido do que gás. Eu tenho muito líquido, pouco gás, que é embaixo. Então, nessa zona, as pressões dos vasos vão ser maiores do que a pressão alveolar, tanto do arterial quanto a venosa. Ok? Por isso que a gente está vendo aqui o vaso que está passando perto do alvéolo, ele túrgido, ele cheio, porque essa pressão do vaso vai ser maior que a pressão do alvéolo, na zona 3 do oeste, tanto a arterial quanto a venosa. Na zona 2, como eu falei, é um meio termo. Então, a pressão arterial ela continua mais alta do que a do alvéolo, não tão alta quanto na 3, mas ainda mais alta. Só que do alvéolo já é maior do que a pressão venosa. Então, note que é um meio termo. O vaso está ali no meio termo. E, em alguns momentos, o alvéolo ele consegue superar essa pressão na hora que vai, principalmente, da parte venosa. Então, a pressão arterial é maior que a pressão alveolar, mas a pressão alveolar é maior que a pressão venosa. Essa é a zona 2 de West, um meio termo entre a 3 e a 1. Já na zona 1, onde a gente tem bem mais gás do que líquido, mais ar do que sangue, a pressão dentro do alvéolo vai ser bem maior que a do vaso. Então, a pressão arterial vai ser maior do que a pressão, a pressão alveolar vai ser maior do que a pressão arterial e do que a pressão venosa. Então, a ventilação vai ser bem maior que a perfusão. O alvéolo vai tender a comprimir o vaso, porque ele vai ter bem mais pressão do que o vaso. Ok? Então, essas são as três zonas de West. E a gente tem que lembrar que embaixo eu tenho mais líquido, no meio eu tenho meio termo, em cima eu tenho mais gás. E isso influencia nas pressões. Aqui eu criei essa imagem aqui só para lembrar que esse em cima e embaixo é baseado na gravidade e não no nosso corpo. Não quer dizer que o lobo superior vai ser sempre a zona 1 de West. É aquilo que está para cima. Quando eu estou em pé, aí tudo bem. Aqui vai ser a zona 1, aqui vai ser a zona 2, aqui vai ser a zona 3. Lobo superior, médio e inferior, por exemplo. Mas quando eu estou deitado, isso já muda. Porque o que fica embaixo é toda a parte dorsal. Então, a parte mais posterior do pulmão vai se tornar a zona 3, a parte do meio vai se tornar a zona 2 e a parte mais anterior vai se tornar a zona 1. Então, lembre, as zonas de West não tem correlação anatômica, uma correlação funcional. É do funcionamento do pulmão e não da sua anatomia. Não está relacionado com os lobos.